Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Hoje, olha, temos um material bem interessante que toca num ponto-chave do mundo profissional e até da vida pessoal, viu? São trechos de um audiolivro, Power Skills, da Daphna Blaschkauer. E o ponto de partida, que eu achei curioso, é uma nota da editora, dizendo que quem mais se destaca por aí, quem realmente vai longe, não é só quem tem um melhor currículo, sabe? Ou estudou nas faculdades mais top. Parece que tem algo a mais. É, exatamente. E esse algo a mais é o foco aqui, né? O material defende que essas habilidades que a autora chama de Power Skills, habilidades poderosas, elas são super procuradas pelas empresas, só que tem um gap, uma lacuna gigante no desenvolvimento delas. A gente não aprende sobre, sei lá, comunicação eficaz, resiliência, disciplina, do mesmo jeito que aprende matemática na escola, né? Exato. E é aí que a gente entra. Nossa ideia hoje é, assim, mergulhar nesses conceitos do audiolivro, o que são, afinal, essas Power Skills, porque elas seriam tão cruciais, segundo a autora, e o que talvez seja o principal, como é que a gente pode começar a desenvolver isso? Vamos desvendar as ideias, os exemplos, a metodologia que o material traz. Uhum. E é uma jornada interessante porque mexe com uma dissonância muito clara no mercado, né? As empresas querem gente com essas competências já prontas, mas os profissionais muitas vezes esperam aprender isso no trabalho. Ou, às vezes, nem percebem o quanto isso importa. Aí gera aquela frustração, né? Dos dois lados. Vamos, então, olhar para essa diferença básica entre os tipos de skills e, principalmente, o impacto que ter ou não ter essas power skills pode causar na carreira de alguém. Perfeito. Então, vamos começar pelo básico mesmo que o material coloca. A distinção clássica. Hard skills. Essas são as técnicas, né? As tangíveis, que geralmente estão lá no nosso currículo, aquilo que a gente aprende formalmente, comprova com diploma, certificado. Tipo, falar inglês, saber usar um software, ter uma graduação. Muitas vezes é o ingresso para conseguir a entrevista, né? Correto. São as competências que te qualificam tecnicamente para a função. Mas aí, claro, vem a contrapartida, as soft skills. Também chamam de people skills, human skills, são vários nomes. Essas são mais sobre como a gente interage, como se relaciona, a nossa inteligência emocional. São mais subjetivas, né? Difícil de medir. O material até traz um dado do LinkedIn que eu achei relevante. Só 41% das empresas dizem que tem um processo formal para avaliar essas habilidades socioemocionais. Só 41%? Nossa. Pois é, já mostra como é difícil lidar com isso de forma mais estruturada. E aí que a autora joga o termo central, Power Skills, habilidades poderosas. O que diferencia esse nome? É só um jeito novo de chamar soft skill ou tem algo a mais ali na visão dela? Então, a visão do audiolivro é que Power Skills é mais forte, sabe? Seria a combinação potente das hard skills, o conhecimento técnico, com as soft skills, as aptidões comportamentais. Mas, assim, elevadas a um nível de necessidade crítica para o mundo de hoje. O material até descreve o mundo atual usando aquele acrônimo BUNny, né? Frágil, brittle, ansioso, anxious, não linear, non linear e incompreensível, incomprehensible. Ah, sim. Já ouvi falar desse BUNny. Faz sentido. Pois é. E nesse cenário que é cheio de incerteza, de mudança rápida, essas habilidades não são mais soft, tipo leves, secundárias. Elas viram a força motriz, o poder mesmo. Daí, Power Skills. Entendi. Então não é só sobre ser legalzinho ou ter boa conversa. É sobre ter as ferramentas comportamentais para conseguir navegar nesse ambiente BUNny. Faz sentido mesmo. Se o mundo é frágil, você precisa de resiliência. Exato. Se é ansioso, precisa de inteligência emocional, foco. Isso. Não linear pede adaptação, pensamento crítico. E o incompreensível exige clareza na comunicação, colaboração. Perfeito. É essa conexão, e o material ainda reforça isso com os dados que, olha, impressionam. Uma pesquisa citada lá diz que 85% do sucesso, tanto pessoal quanto nos negócios, viriam do domínio dessas power skills. E tem outro dado ainda mais direto. 90% das promoções
E o contrário também, né, das demissões, estariam ligadas a fatores comportamentais, não técnicos. Isso bota as coisas em outra perspectiva, né? Com certeza. 90% é muito alto. E o material vai além dos dados, traz exemplos bem vivos. A própria autora, a Daphna, compartilha a trajetória dela. Ela conta de fases de frustração na carreira, sabe? Sentindo que trabalhava demais, se esgotava, mas não via um caminho de crescimento, de reconhecimento. E a virada de chave para ela foi justamente perceber que o problema não era a competência técnica, era a falta dessas habilidades comportamentais. E o interessante é de onde veio esse aprendizado para ela. Do esporte. Ela praticou natação, judô, tênis, e ela descreve como isso foi essencial para construir disciplina, foco, resiliência, humildade e principalmente aprender a lidar com pressão, com a frustração de não ganhar sempre. O esporte aparece quase como um campo de treinamento para essas competências. Essa ligação com o esporte é muito boa. E não é só ela, né? No prefácio do livro, que é do Gustavo Caetano, o fundador da Sambatec, ele fala algo parecido. Ele menciona que estudou em lugares como MIT, Stanford, ou seja, hard skills de peso, né? Mas ele reconhece que foram habilidades como comunicação, foco, a capacidade de simplificar ideias, tudo power skills que fizeram a diferença para ele como empreendedor. São ótimos exemplos que ilustram bem a ideia central. E para, cravar a importância disso no dia a dia das empresas, o material cita uma pesquisa de uma consultoria, a PID, que é bem direto ao ponto. 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico, as hard skills, e demitidos pelo comportamental, ou seja, pela falta das power skills. Isso é quase um chavão em RH, né? Mas os números continuam mostrando essa realidade. É um paradoxo cruel, né? A gente investe anos na formação técnica, mas o que parece definir se a gente fica e cresce é algo que, muitas vezes, a gente negligencia no desenvolvimento formal. E quando falta isso nos líderes, então, o efeito deve ser devastador. Sem dúvida. O material até cita Michael Page, dizendo que funcionários deixam seus gestores, não as empresas. A falta de empatia, de comunicação clara, de feedback construtivo e outras power skills na liderança é apontada como a causa número 1 de pedidos de demissão. Isso só reforça a urgência de desenvolver isso em todos os níveis. E o audiolivro se propõe a ser um guia prático para essa jornada. Falando em guia prático, o livro organiza as power skills, em categorias: essenciais, alta performance, liderança. E dá um destaque enorme para uma delas. Chama de a mãe de todas as skills, a disciplina. Por que essa centralidade toda nela? O que faz a disciplina ser tão fundamental assim? A disciplina é colocada como a base de tudo, o alicerce mesmo. Sem ela, qualquer intenção de desenvolver outra habilidade ou de atingir uma meta, dificilmente sai do papel. A definição que o livro traz é forte, viu? Disciplina é fazer o que tem de ser feito, quando tem de ser feito, da melhor maneira possível, mesmo que você não queira. É sobre consistência, sobre vencer a preguiça, a vontade do momento. Nossa, essa definição é direta, até meio desconfortável, né? Porque mexe com a nossa tendência de procrastinar, de fazer só o que a gente gosta. Mas o material traz uma visão interessante. Disciplina não seria sinônimo de prisão, de restrição, mas sim a chave para a liberdade. Como assim? Esse contraponto é ótimo, porque a gente costuma ver disciplina como algo pesado, né? O exemplo que usam é o da disciplina financeira. Quem tem, conquista a liberdade de não viver estressado com conta, com falta de dinheiro. A disciplina nos estudos te dá liberdade de escolher melhor sua profissão. A disciplina com hábitos saudáveis te dá liberdade de ter mais energia, mais disposição. Ou seja, aquele esforço inicial da disciplina cria mais autonomia e tranquilidade lá na frente. Entendi. É tipo um investimento que o retorno é liberdade. Interessante. E, de novo, a autora usa a experiência dela no esporte para mostrar como aprendeu disciplina na prática, né? A rotina de treino pesado, alimentação regrada, lidar com técnico exigente, ter que superar limite físico, mental, todo dia. Ela até cita atletas como Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo.
como exemplos dessa disciplina levada ao extremo. Sim, são exemplos claros de como a disciplina constrói alta performance. E para tentar deixar isso mais acessível, o material sugere até assistir aquele vídeo famoso, sabe? Mude o Mundo Arrumando Sua Cama, do almirante William McRaven. A ideia é que a disciplina começa ali, nas pequenas coisas do dia a dia e vai criando um efeito positivo em cascata. Certo. Mas aí vem a pergunta de 1 milhão. Disciplina é algo que a gente tem ou não tem? É tipo um traço de personalidade, um talento? Porque muita gente se sente indisciplinada por natureza. E aqui está um dos pontos mais práticos e eu diria até encorajadores do material. A disciplina não é apresentada como um dom, não, mas como um músculo, algo que pode e deve ser treinado. E o audiolivro propõe um método para isso. Ele chama de os 3 R's: razão, repetição e recompensa. É uma abordagem bem comportamental mesmo. Os 3 R's. Interessante. Vamos ver isso. O primeiro R, razão. O que significa isso na prática? A razão é o porquê. É você encontrar um motivo muito forte, profundo, pessoal mesmo, para se comprometer com aquela disciplina. Não pode ser algo superficial ou imposto pelos outros, sabe? O exemplo que o livro dá é ótimo. Não adianta só dizer, quero parar de beber. A razão forte seria, quero parar de beber para reconstruir a confiança da minha família, ou para estar mais presente para os meus filhos, para ter mais clareza no trabalho. É conectar a disciplina com um valor seu, algo que realmente importa para você. Sem essa razão forte, a motivação inicial vai embora rapidinho. Faz todo sentido. É o que dá o gás emocional para o esforço, né? O combustível. E o segundo R, repetição. Imagino que seja sobre praticar, praticar, praticar. Exato. A repetição é onde a coisa acontece, mas com um foco importante: consistência, não perfeição. A ideia é começar pequeno, sabe? Com os tais mini hábitos. Para quebrar resistência inicial. Quer ler mais? Começa com 1 página por dia. Quer meditar? Começa com 1 minuto. Outra técnica é o empilhamento de hábitos. Você associa o hábito novo a um que já existe. Tipo, meditar 1 minuto logo depois de escovar os dentes. E, fundamental, ter paciência. O material até cita o James Clear, do Hábitos Atômicos, com aquela ideia do 1% melhor a cada dia. Parece pouco, né? Mas o efeito composto disso, ao longo do tempo, é enorme. O segredo é manter a frequência, mesmo que a intensidade mude. Gosto disso do 1%, tira aquela pressão de ter que ser perfeito logo de cara que muitas vezes trava a gente. E o terceiro R, recompensa. Como ele entra aí? A recompensa fecha o ciclo do hábito. É o estímulo positivo que diz para o seu cérebro: opa, valeu a pena esse esforço, vamos fazer de novo. Pode ser algo interno, como a sensação de bem-estar, de orgulho depois de fazer algo difícil, sabe aquela endorfina depois do exercício? Ou a satisfação de ver que você está progredindo, pode ser isso. Ou pode ser uma recompensa externa planejada, sei lá, se permitir algo gostoso depois de cumprir a rotina por 1 semana. O princípio é, o que é recompensado, a gente tende a repetir. Ajuda a fixar o comportamento. Então, esse método dos 3 R's dá um caminho bem estruturado. Achar seu motivo forte, razão, focar na prática constante e pequena, repetição, e garantir um reforço positivo, recompensa. Parece um jeito bem mais gerenciável de construir esse músculo da disciplina, né? Em vez de depender só da força de vontade que a gente sabe que uma hora falha. Exatamente. Tira a disciplina daquele lugar abstrato, intimidador e transforma num processo que dá para treinar, baseado em como a gente funciona. Foca no sistema, no processo e não só na meta final. Isso torna a jornada menos pesada e mais sustentável. Falamos bastante da disciplina, entendemos por que ela é tão central nesse esquema das Power Skills do livro. Mas o audiolivro vai além, né? Cita outras habilidades cruciais: foco, comunicação, colaboração, garra ou resiliência, mentalidade de crescimento, pensamento crítico e empatia. Como essas outras se encaixam?
elas também são treináveis assim? Sim, a ideia principal é que todas elas são habilidades que a gente desenvolve, não são dons que nascem com a gente. A disciplina pode ser a base, né, para criar o tempo e energia para trabalhar as outras, mas cada uma vai pedir uma abordagem mais específica. O foco, por exemplo. Num mundo cheio de distração, exige técnica para gerenciar tempo, atenção, tipo bloquear horários, eliminar a interrupção. Comunicação eficaz precisa de treino em escuta ativa, clareza, adaptar a mensagem. Empatia dá para cultivar com o exercício de se colocar no lugar do outro, ter interesse genuíno. Pensamento crítico melhora quando a gente questiona fontes, analisa viés, busca outros pontos de vista. Entendi. Então, para cada Power Skill, teria um conjunto de práticas, talvez até métodos, para desenvolver. Mas a disciplina seria o motor para conseguir aplicar esses métodos de forma consistente. Isso, exatamente. O material sugere que, com a disciplina como hábito fundamental, fica mais viável direcionar essa capacidade de fazer acontecer para o aprimoramento das outras Power Skills. É como ter o alicerce da casa pronto, sabe? Depois você consegue construir os cômodos. E tem um conceito que amarra tudo isso que aparece do começo ao fim do material. A ideia de lifelong learning. Aprendizado contínuo, para a vida toda. O eterno aprendiz. Isso parece cada vez mais necessário mesmo. O conhecimento técnico fica velho muito rápido hoje, né? Muito rápido. O material até cita uma estimativa de que o conhecimento técnico dobra a cada 13 meses. É assustador pensar nisso. Isso quer dizer que só confiar naquelas hard skills que a gente aprendeu na faculdade, por exemplo, é uma estratégia bem arriscada hoje em dia. A segurança de verdade, o diferencial, viria dessa capacidade de aprender sempre e principalmente de desenvolver e aprimorar sem parar essas power skills que são mais duradouras, mais transferíveis entre áreas. A mentalidade de crescimento, que é uma das power skills listadas, é a chave para abraçar isso. E como a gente sabe por onde começar? São tantas habilidades importantes. Como priorizar? E onde a gente tem os maiores gaps, as maiores dificuldades. O autoconhecimento funciona como um mapa, né? O material até sugere ferramentas práticas para isso. Avaliações de perfil tipo DISC, MBTI, inventários de forças como via Character Strengths e práticas que são essenciais como autorreflexão sincera e buscar feedback de pessoas de confiança. Entendi. O autoconhecimento seria o diagnóstico. E ele direciona o tratamento, que é desenvolver as power skills usando a disciplina e o aprendizado contínuo. Fecha o ciclo direitinho. Perfeitamente. Sem esse diagnóstico inicial, o esforço para se desenvolver pode acabar sendo muito disperso, pouco eficaz. É se conhecer para poder se aprimorar de forma direcionada, buscando atingir o que o material chama de máxima potência. Explorando as ideias desse audiolivro Power Skills, fica muito claro, né, que a conversa sobre sucesso, sobre realização na carreira, na vida, tem que ir bem além do diploma das competências técnicas. Habilidades como disciplina, foco, saber se comunicar, colaborar, ter garra, pensar criticamente, se conectar com as pessoas pela empatia. Essas habilidades poderosas parecem ser as verdadeiras protagonistas hoje. E a mensagem principal que eu acho que fica ecoando do material é uma mensagem otimista. Isso não é fixo, são competências que podem sim e devem ser cultivadas de propósito. O audiolivro tenta oferecer não só a consciência da importância disso, mas também caminhos práticos, métodos como os 3 R's para disciplina e essa ideia do ciclo contínuo, autoconhecimento, aprendizado, aplicação. É quase um chamado para a gente assumir as rédeas do nosso próprio desenvolvimento comportamental. Isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? Inspirada na lista de habilidades do próprio livro. Disciplina, foco, comunicação, colaboração, garra, mentalidade de crescimento, pensamento crítico, empatia. Se quem está ouvindo a gente parasse para pensar agora, qual dessas parece ser a alavanca mais importante para destravar o próximo nível na sua jornada, nesse momento? Onde valeria mais a pena colocar energia para desenvolver agora? É uma pergunta fundamental para direcionar a ação, né? Começar por aquilo que talvez traga o maior retorno positivo agora, usando a disciplina como motor.
Afinal, como o material lembra, citando Francis Bacon, conhecimento é poder. E nesse contexto, desenvolver as Power Skills é construir um tipo de poder pessoal e profissional que aguenta o tranco do tempo e das turbulências desse mundo bunny. É um patrimônio para a vida toda.